Alô, meu querido irmão, minha querida irmã. Dom Sebastião, com muita satisfação, está chegando nesta segunda-feira, dia 9 de agosto, para levar a você e a toda a sua família uma mensagem de paz, de esperança e de amor. Estamos vivendo a Semana Nacional da Família. A primeira semana do mês de agosto foi dedicada aos ministérios ordenados, isto é, aos padres, aos diáconos. E agora esta semana será dedicada à família. Essa família que é tão importante para o nosso equilíbrio, para o nosso bem suceder na vida, para a harmonia na nossa existência. O mês vocacional este ano terá como tema principal Cristo nos salva e nos envia. E o lema, quem escuta a minha palavra possui a vida eterna, tirada exatamente do livro de João, capítulo 5, versículo 24. Sabemos muito bem que a vocação é um chamado amoroso de Deus que deve ser escutado e respondido com generosidade. É um chamado que cada um tem que responder e ninguém pode fazer a nossa parte. Podemos ser ajudados, mas no dia a dia somos nós que temos que responder e viver essa missão que Deus chamou a cada um de nós. E não se pode pensar que vocação é só para jovem ou só para padre e freira. Não, essa é uma visão errada. Esse tema é para todos que querem acertar na sua vida. E também até os idosos, porque, por exemplo, quando uma pessoa fica viúva ou viúvo, muda muita coisa na vida. E a pessoa vai ter que se readaptar com essa situação de viuvez, que também não é fácil quando a pessoa estava acostumada com o companheiro ou a companheira e de repente você fica sozinho. Então, a vida toda a gente precisa da luz de Deus para que possamos realizar o precioso dom da missão que Ele nos chamou à existência. Mas agora vamos ouvir o Evangelho de hoje, que é Mateus 17, 22 a 27. Naquele tempo, enquanto Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos estão livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol
e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Querida irmã, querido irmão, esse texto é muito interessante. Aparece a ação de Jesus dizendo que nós temos obrigação de pagar os impostos. É uma posição muito delicada, porque a terra de Jesus era dominada pelos romanos. Os romanos cobravam os impostos para o seu império. César, muitos desses valores iam para Roma, iam servir para a guerra, para o palácio do imperador, e muitas pessoas sofriam para pagar os impostos e eram até obrigadas a pagarem. Além disso, como bom judeu, os judeus tinham a tradição do dízimo, de oferecer a Deus aquilo que entrava na colheita, no trabalho, então oferecia a 10ª parte. Então a população estava exausta, a população estava no limite com tantos impostos. Mas mesmo assim, Jesus não disse para não pagar os impostos. Do contrário, encontrou uma saída, mandou pescar e conseguiu a moeda para cumprir o seu dever. É verdade que não é todo dia que nós vamos encontrar peixe com moeda. Não é todo dia que nós temos o suficiente para pagar os impostos. Mas eu gostaria que cada um que estivesse me ouvindo levasse em consideração 2 coisas. Em primeiro lugar, a ajuda que deve dar para a sua igreja. Como membro de uma igreja, devemos dar a nossa parte para o bem da comunidade, para o anúncio do reino, para o sustento das pessoas que se dedicam exclusivamente ao trabalho do Senhor Jesus, ao trabalho de Deus. Graças a Deus, estamos crescendo nesse passo, na conscientização, mas ainda resta muito o que fazer, principalmente na conscientização dos católicos, da importância de cada um dar aquilo que é possível, conforme as orientações da igreja, para a manutenção do seu padre, das despesas da paróquia e ainda para ajudar os mais necessitados. Isso é muito importante. Do outro lado, quando se fala em impostos, nós também temos dificuldade de pagar nossos impostos porque esses recursos muitas vezes não são aplicados na finalidade. Por exemplo, você já observou quanto você paga de imposto para ter iluminação pública? E quantas nossas ruas estão escuras? Que você paga também o esgoto, o lixo, e muitas vezes tem ruas que estão abandonadas. Você paga outros impostos e as escolas estão aí necessitando. A saúde também, nesse tempo de pandemia, quantos recursos poderiam ser melhores aplicados ou que faltaram
se a sociedade tivesse dado aquilo que lhe compete. Por isso, vamos, nesta semana, pedir a Deus que abençoe nossa família, para que tenha sempre o necessário para viver com dignidade, felicidade e fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus lhe abençoe. Um abraço. O dia todo muito feliz para você e sua família.